Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e nesta segunda-feira a gente fará a análise destes 6 meses de Odair Hellmann no Santos. Não é um tipo de vídeo que eu costumo fazer, uma análise de um certo período dentro do trabalho de um técnico, mas, querendo ou não, o Odair é quem mais ficou no Santos dentro dessa gestão Rueda, né, de todos os técnicos, e falaremos de todos aqui, é quem está há mais tempo, é o único que ficou tanto tempo assim. Lembrando que ele teve a pré-temporada em dezembro e agora já 5 meses de jogos, estamos no comecinho de junho. Então eu achei justo fazer essa análise, lembrando que esse vídeo está saindo nessa segunda, porque na quinta-feira passada rolou o vídeo sobre o elenco completo do Santos. Foi uma votação entre os membros do canal, inclusive se você quiser virar membro e votar nessas situações, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E eles escolheram que eu falasse do elenco no vídeo de quinta-feira, logo após a eliminação para o Bahia na Copa do Brasil. Mas uma das opções era um vídeo sobre o Odair. Essa perdeu por apenas um voto, né? Dentre as 3 opções na enquete. Então eu prometi que também faria essa análise. Acho que chegou o momento, até porque o Odair, desde que pisou no Santos, vê a torcida dividida entre hashtag fora Odair, hashtag fica Odair, enfim. E minha ideia aqui não é falar fora ou fica, é tentar ampliar essa discussão e mostrar os dois lados da moeda, tá certo? Sábado o Santos joga 4 da tarde e é o mesmo horário da final da Champions League. Fica o meu protesto, mas também fica o meu pedido e a minha dica, muito mais importante, para que você baixe o OneFootball aqui também na descrição do vídeo. O link está ali, é só baixar, clicar, puf, abre para você baixar facilmente, seja lá qual for o seu celular. Então, vale a pena para que você fique atualizado para o grande jogo de sábado, que não é o do Santos, com todo respeito ao Santos e também respeito ao Coritiba, é Manchester City e Inter de Milão. Sábado, 4 horas, você baixa aqui no link da descrição OneFootball e todas as notícias para a decisão da Champions você recebe em primeira mão no seu celular, no melhor aplicativo de futebol do planeta Terra. Quem não é o melhor técnico de futebol do planeta Terra é o Odair Hellmann, mas aí não é uma crítica, é só um fato e tá tudo bem. Mas, sabe do que o Odair é o melhor? Até o dia 5 de junho, que é o dia em que eu tô gravando, o Santos joga no dia 6, inclusive contra o Nils pela Sul-Americana, é o melhor aproveitamento da gestão Rueda. O trabalho não é fantástico, não é bom, mas para abrir esse vídeo eu vou trazer o aproveitamento. Lembrando que sempre que a gente fala em aproveitamento, a gente tem que ponderar a dificuldade dos adversários, o elenco que ele tem em mãos, enfim. Mas, querendo ou não, no frio, no número frio, o Odair Hellmann é quem tem o melhor aproveitamento até 5 de junho, dentre os trabalhos da gestão Rueda. E com mais jogos, porque ninguém durou tanto tempo assim. Vamos então mostrar tais dados. Odair Hellmann tem 46,2% de aproveitamento, que é ruim. Isso quer dizer que ele mais perdeu pontos do que ganhou pontos. Com 11 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Eu vou entrar um pouquinho mais fundo nesses números em instantes. Antes, falarei dos outros técnicos. Ariel Holan, 41,6%, com 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. O que pesa na conta do Holan é que ele foi liberado para jogar o Paulista, basicamente com o time sub-11. Deu ruim. Fernando Diniz, 45,7% de aproveitamento, 10 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Eu falei Diniz, mas poderia ter falado Fábio Carille, porque os números são idênticos, 45,7%, 10 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Se você não pegou um certo padrão até aqui, não estou nem falando entre o Diniz e o Carille, de todos, eu vou te contar daqui a pouquinho. Antes, deixa eu completar. Bustos, 42,5%, 8 vitórias, 13 empates, 8 derrotas. 13 empates, o Busto empatava, viu? Lisca, 37,5%. 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Porém, o padrão que eu citei continua. Orlando Ribeiro, 36,1%. Deus me livre e guarde. 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Aí já despencou tal padrão. Mas enfim. Se vocês repararem no seguinte, olha só. Odair, 11, 11, 9. Números, vitórias, empates idênticos e derrotas quase lá. Diniz, 10, 7, 10. Vitórias e derrotas idênticas, empate quase lá. Carille, então, 10, 10, 7. Quase lá também o número de empates com de vitórias e derrotas. Bustos, mesmo número de vitórias e derrotas, 8, 8 e 13 empates. Que são resultados médios.
Lisca, 2-3-3, mesmo número de empates e derrotas e quase o mesmo número de vitórias. Só o Orlando que foge da igualdade. O que eu quero dizer com isso? Desde que Andrés Rueda chegou, e eu tô cortando os técnicos de antes pra gente focar nisso, o time do Santos é absolutamente médio. O time do Santos é médio. 11 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 10-7-10, 10-7-10, 8-13-8. O time do Santos é médio. 46%, 41%, 45%, 45%, 42%. O time do Santos é médio, é sempre um pouquinho abaixo de 50%. Que quer dizer o quê? Você vence, você tem 3 pontos, uau. Você perde, você tem 0. Mas quando você empata, você tem o quê? Menos da metade, porque não são 3 pontos se transformando em 1,5. Vale um só. Então o Santos tá ali, mesmo número de vitórias que o de derrotas, empata, perde um pouquinho, porque de 1,5 vai para 1, né? Uma pontuação, fica um pouco abaixo de 50%. O Santos, desde janeiro de 2021, é médio. Ser médio no Brasil significa ter as campanhas que o Santos tem. 10º lugar no Brasileiro, 12º lugar no Brasileiro. Hoje o Santos, inclusive, é 12º de novo no Brasileiro. É uma 8ª ou 4ª de final da Copa do Brasil. É uma 8ª de final da Sul-Americana. Os vexames no Paulista não tem desculpa, são vexames mesmo. O time do Santos é médio. Era médio com o Diniz, era médio com o Roland, era médio com o Carille, era médio com o Bustos. Era uma porcaria com o Lisca, porque, né, pelo amor de Deus. E é médio com o Odair Helman. O time do Santos, do goleiro, que é muito bom, ao centroavante, seja ele qual for, nesse período, é médio. Entra zagueiro, sai zagueiro. O nível de ruindade continua o mesmo. Entra lateral, sai lateral. É um desespero. É só você pensar que começou com o Madison lá com o Roland, com o Pará, e hoje tem aí Natan e João Lucas, por exemplo. Os volantes. O Balheiro tá aí o período inteiro. O Alisson foi e voltou. São jogadores sempre médios. Não tinha meia, hoje tem outro meia aí, mas é médio ainda, querendo ou não, por mais que seja melhor jogador. Volta a história do Teto. O Teto com o Lucas Lima, pra mim, é baixo, o que não quer dizer que ele é ruim, é só que ele não pode ser o craque. O Soteldo vai e volta, se lesiona e fica fora. O Mendoza se lesiona, fica muito tempo fora, aí joga bem 2, joga muito mal 2. São todos os jogadores. Eu não tô culpando os que eu citei, eu só puxei exemplos rápidos. São todos médios. Todos os técnicos do Santos, desde que Andrés Rueda pisou na Vila Belmiro, são donos, né, de trabalhos médios. É tudo mediano. A normalização da mediocridade passa por esses números. Eu não sei te dizer de verdade, de coração aberto, se o Odair é melhor ou pior que o Diniz, se o Odair é melhor ou pior que o Carille, se o Odair é melhor ou pior que o Bustos. É melhor que o Lisca, tá? Por que eu digo isso? Porque os trabalhos são basicamente idênticos em termos de aproveitamento, com elencos que variam. Um dia você traz o Auro, que é ruim, aí no outro ano você traz o Natan, que tá sendo ruim. Vamos parar por aí. Ou enfim, você traz um Maicon, que virou um desespero, aí no outro ano você traz o Messias, que nem tá jogando mal, mas te dá um teto muito baixo também. O elenco do Santos é sempre médio, é constantemente médio. Eu vejo nas redes sociais muita gente com saudades de qualquer um dos técnicos aqui. Ah, porque o Diniz foi injustiçado. Ah, porque o Carille jogava de não sei o quê. Ah, porque o Bustos, blá, 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 o futuro mostrará a verdade. Todos médios. Todos médios. Todos foram idênticos, iguais. Tudo. Similares. Simétricos. Escolhe aí a palavra que você quiser. Todos. Não tem nada que indica o Carille com o melhor trabalho, ou o Bustos com o melhor trabalho, ou o Diniz com o melhor trabalho, ou o Odair com o melhor trabalho. Nada. São todos iguais. Você pode criar argumentos, e eu vou responder. É só saudade de um passado que você está super valorizando na sua mente. Não, porque o Carille jogava com uma zaga, 3 zagueiros, com Velasquez, Boza e Robson, blá blá blá, esqueci o sobrenome dele. Verdade. Escapou do brasileiro lá. De cair no brasileiro. No Paulista era um desastre. O Carille inventou de jogar ofensivamente, foi um desastre. Ou seja, médio. Teve um grande momento, despencou. Muita gente fala, mas o Carille ganhou do Flamengo no Maracanã. Ganhou, amo esse jogo, tem uma live espetacular aqui no canal. Eu adoro a educação do Carille, eu torcia pelo Carille. Eu nem sei se queria o Carille demitido, eu nem lembro mais. Ele ganhou do Flamengo no Maracanã com um ataque,
com o Flamengo perdendo um pênalti e com o João Paulo fazendo no mínimo 2 milagres que eu lembro de cabeça. Uma falha, por exemplo, do Kaique, se eu não tô enganado, que o Gabigol sai cara a cara e o João Paulo pega. Não é que amassamos o Mengaço. Não. Não. O Diniz, o futuro mostrou que o Diniz evoluiu. E mesmo assim, no momento que eu gravo 5 de junho, tá sofrendo no Flu. Se bem que ele veio de vitória no final de semana. Ele jogava o Luiz Felipe, um dos zagueiros mais lentos que eu já vi na minha vida, pra jogar lá na linha ofensiva, tomar a bola nas costas a rodo. Cometia erros infantis. Enfim, o Bustos. O Bustos trouxe aí 2 equatorianos que não deram em nada. Insistia num 4-2-4. Escalava todo mundo. O Angulo, o Batistão, o Jojan Juju. Quem quer que fosse, lá na frente. Não tinha meio campo. O Santos, na era Bustos, era um oásis no meio campo. Eu citei esses 3 com suas manias e o Odair tem as dele. Todos iguais. Isso, claro, na minha opinião. Mas como estamos falando no vídeo sobre o Odair, vamos passar para esse 11-11-9 dele no momento. 11 vitórias, 11 empates, 9 derrotas. No Brasileiro, o Santos tem 3 vitórias, o Santos tem 3 empates, o Santos tem 3 derrotas. É médio. O Santos é médio. Não à toa, 12º lugar. Que é o quê? É o time que vence 3, perde 3 e empata 3. Como o empate não vale 1,5, vale 1, é um pouquinho abaixo de 50%. O que me preocupa nos números do Carille em termos de aproveitamento é o seguinte. Em clássicos, são 0 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Vamos ter que puxar de cabeça a derrota para o São Paulo e a derrota para o Palmeiras no Paulista, o empate com o Corinthians e o empate com o Palmeiras no Brasileiro, se eu não estou esquecendo nenhum clássico. Não são bons resultados. E as vitórias, essas 11 vitórias, não são exatamente imponentes. Vamos lá. Tem uma vitória contra um time gringo, que é a vitória contra o Blooming. Não ganhou do Audax Italiano, nem na ida nem na volta, importante lembrar. Tem uma vitória contra um time da série D de dado, que é o Ceilândia, que inclusive é líder do grupo deles na série D, olha que coisa. O Santos ganhou do Ceilândia. Tem 3 vitórias contra times sem divisão, tipo a Portuguesa. Tem 3 vitórias contra times da série B, 2 do Botafogo de Ribeirão Preto e uma do Mirassol. E tem 3 vitórias contra time de Série A. Vasco, América Mineiro e Bahia, que no momento que eu gravo estão abaixo do Santos na tabela. Isso indica que das 11 vitórias, nenhuma é contra times melhores que o Santos. Nenhuma. Times que durante o ano, né, conseguiram resultados melhores que o Santos. O Santos não venceu esses times. Todos os times que o Santos bateu são para baixo. Só que o Santos também perdeu, empatou um monte de time contra um monte de times desses para baixo. E tem poucos empates lá em cima, tipo o Palmeiras. Então, assim, o Santos não venceu... É o fato, tá? São os números. O Santos não venceu ninguém que você vira e fale, pô, ganhamos desse time aí. Estamos evoluindo. Não ganhou. A gente pode falar em evolução por outras questões. Mas ganhar de times realmente bons, não ganhamos. Porém, não ganhamos de times realmente ruins, como o Audax Italiano 2 vezes. Contra Ferroviária, que é Série D. Contra, sei lá, qualquer time da Série D que a gente pegou no São Bento. Não, São Bento a gente venceu. Enfim, times da Série D. Se eu não me engano, os 3 sem divisão são São Bento, Português, o Iguatu é D. Não, o Iguatu... sei lá. Esses times aí. Tá tudo bem. Enfim, não quero puxar de cabeça. Separei, então, a partir de agora, coisas boas e coisas ruins pra gente secar o trabalho do Odair até aqui. Vou começar com as boas pro vídeo, que já foi bastante negativo. Ficar um pouquinho positivo, mas depois ele vai voltar a ser negativo. O Odair assumiu uma realidade. O time do Santos é não só ruim, como limitado. Né? O time do Santos é ruim e é limitado. É um time com sérias dificuldades em ataque. Ele enxergou essa dificuldade e falou, vamos retrancar. É um futebol gostoso de assistir? Não. Mas eu prefiro que você assuma que tem um elenco limitado e até que o seu trabalho tem certas limitações, porque também é assumir que o trabalho dele tem limitações, que ele não consegue potencializar certas situações de jogo e jogue de uma maneira específica. Quando o Santos joga na defesa, até conseguiu resultados decentes, como, sei lá, um empate com o Palmeiras ou a vitória contra o Vasco, para não me alongar. O Odair claramente é um cara que pensa em tática. Eu não tô falando que ele pensa bem em tática, nem que ele é um gênio da tática, mas ele pensa em tática. Se você faz perguntas na coletiva, como eu costumo fazer pra ele, sobre tática, ele consegue te responder. Ele não fala bobagem de política, ele não foge da questão, ele não tergiversa,
Ele não fala que tática, é o futebol moderno, blá blá blá, não gosto, nós velhos somos bons, tipo, sei lá, o Lucha. Não. Ele vai, responde taticamente, enxerguei isso, tentei isso, não gostei disso, não deu certo isso deu certo, papá. Ele responde. Isso é importante, que mostra que você tem um técnico, pelo menos, que entende a realidade do futebol. Se ele entrega ou não um bom resultado, um bom futebol, é outra história, mas pelo menos ele entende que o futebol tem tática. Eu entendo quem não gosta de tática, mas desculpa, você não vai ser um profissional, seja lá qual for o seu meio, porque para falar de futebol, você precisa falar de tática. Ele também é bem didático nas respostas, eu acho que, por exemplo, ele me ajuda a fazer vídeos aqui, é bem didático, mas mais do que isso, porque ele não precisa me ajudar, acredito que ele tem esse didatismo com os jogadores, né? Ele tem esse didatismo com os jogadores, porque ele sempre fala, eu vou falar daqui a pouco na parte negativa da falta de tempo de treino, blá blá blá, que ele passa vídeos e tal, e tem tentado colocar os jogadores para ter uma noção do que ele quer em campo nos vídeos. Tem que ser didático para fazer isso, então beleza. Ele não é contra o assunto tática, o que é muito importante. Ele tem um banco horrível em mãos, né? A gente precisa ser honesto. O banco do Santos é um negócio que, cada vez que você olha lá quando o Santos solta a escalação, se você lê o banco, você entra em desespero, seu coração dói, sua saúde mental vai pro saco. Ele olha pro banco e ele vai tentando uma peça aqui, uma peça ali, elas vão se repetindo, não muda muita coisa. Dá pra não criticá-lo pelas peças, mas daqui a pouco eu vou criticar por uma outra situação de banco. Ele até mexe no time. Por exemplo, o Maicon chegou a ser titular, hoje não aparece mais em campo. O Rodrigo Fernandes, outro dia, virou reserva, porque estava jogando mal. Os laterais, um joga mal, aí ele vira reserva, só que o outro joga mal, vira reserva de novo, você entendeu? Vai rolando esse revezamento. Estar mal, eu não vejo o Odair insistindo, a não ser que ele realmente não tenha outra opção. Tipo, sei lá, o Lucas Braga começou a ir muito mal, botaram no banco. O Ângelo virou banco do Mendonça. O Mendonça tava mal, virou banco do Ângelo. Quando o cara tá mal, ele enfia no banco. Isso não dá pra negar. O problema é que o banco é muito fraco, e aí complica. Ele teve algumas variações. Por exemplo, na época do Gesualdo, eu recebia muito comentário assim: o Santos não tem padrão de jogo. Eu respondia: não, pelo contrário, o Santos tem padrão de jogo com o Gesualdo. Se tem uma coisa que o Santos do Gesualdo tinha, era padrão de jogo. O Santos do Gesualdo entrava do mesmo jeito, do primeiro ao último minuto de jogo, de todas as partidas, estava com um padrão. O padrão era um 4-3-3 em que ninguém se mexia. O time perdia um monte de jogo, por isso o Gesualdo foi embora. Graças a Deus, obrigado senhor, nunca mais apareça. Mas tinha padrão de jogo. Padrão de jogo não é a coisa boa. Padrão é a repetição. O Odair, ele tem variações. O Odair tenta um 4-3-3, mas tem um 4-3-3 com 2 volantes e um meia. Tem um 4-3-3 com um volante e 2 meias. Tem um 4-3-3 com 3 volantes e um meia e 2 atacantes. Tem um 4-3-3 com 2 pontas abertos, então mais ou menos um 4-2-3-1. Ele tentou, mas durou muito pouco, 3 zagueiros contra o Santo André. Nunca entendi ele não voltar nisso, mas enfim, voltou, jogou algum momento com 3 zagueiros. Ele tenta algumas variações. Elas não são, pra mim, suficientes e nenhuma funciona lá muito bem. Mas que ele tentou algumas variações, ele tentou, e é melhor do que ficar lá a lá Gesualdo com a mesma coisa o tempo inteiro dando errado. A defesa dá a impressão de evoluir, né? Apesar de que voltou a tomar gol de bola aérea. Em 3 dos últimos 4 jogos, nesse momento que eu gravo, o Santos tomou gol de bolas aéreas. No começo era pavorosa a bola aérea, no começo do trabalho do Odair. Isso melhorou, independentemente dos últimos gols. O Santos tem tomado mais gols, na minha visão, em falhas individuais na defesa do que falha do sistema. Tipo, o Diniz tomava por falhas do sistema. Ele botava todo mundo lá na frente, bola nas costas, gol dos caras. O Odair tem um time postado decentemente na defesa, mas aí é um bom de zagueiro, jogador ruim. Tipo os laterais. E aí, toma gol. Bola nas costas do Lucas Pires, bola nas costas do Messias, como foi contra o Inter. O Maicon tomando gol de bola aérea contra o Audax, não saltando uma gilete no chão. Falhas individuais. Acontecem, mas acho que o sistema defensivo de alguma maneira evoluiu. Ele é muito verdadeiro numa questão nas coletivas, que eu acho muito importante. Ele não costuma ter medo, pelo menos quando a pergunta é sobre jovens. Por que tal jogador não tá no banco? Ele tá treinando mal. O Ivonei passou por isso, o Miguelito tem passado por isso, o Lucas Barbosa passou por isso, sei lá, outros jovens aí devem ter passado.
Eu lembro, eu tava do lado da pessoa que perguntou sobre o Ivonei. Eu só não lembro quem foi. Mas não foi o Murilo. Se fosse o Murilo, ele tava do meu lado. Eu não lembro quem foi, não importa. Por que o Ivonei não aparece no banco? Porque hoje tem outros jogadores à frente dele nos treinos. Ótimo, pelo menos a gente não fica com essa dúvida. Como eu sempre digo, você não precisa consumir todos os materiais produzidos sobre o Santos na mídia, porque você não teria tempo para mais nada na sua vida, 2, sua saúde mental iria para o saco. Mas, se você por um acaso consome o suficiente, você pega esses trechinhos de coletivas em que ele pelo menos é honesto. Por que o Miguelito não treina? Porque ele não tá treinando bem. Por que o Ivonei não tá treinando bem? Ah, de cara não tá treinando bem. Ele pelo menos fala, no treino, esses caras tem gente na frente deles. Acho ótimo essa sinceridade. E eu acho, honestamente, que talvez nem sempre, mas ele estuda adversários. Eu lembro especificamente dele me respondendo sobre o Botafogo de Ribeirão e sobre o Bahia no 3-0, depois virou um desastre. Em que ele enxergou certas situações de Botafogo e Bahia, fez o Santos jogar assim, o Santos basicamente nunca mais conseguiu esse tipo de jogo, principalmente bolas profundas, centralizadas, com a zaga do adversário adiantada. Só vocês lembrarem dos gols contra o Botafogo, lá no Santa Cruz, e contra o Bahia na Vila mesmo, 3-0. Zaga do adversário adiantada, pontas abertas, centroavante vindo, bola longa do meia e gol. O Santos fez isso, eu acho que foi um estudo do adversário. Contra o Palmeiras também, a gente retrancou e é isso aí, gente, não vai ter muito mais o que fazer. E alguns outros exemplos. Talvez não sempre, mas eu acho que sim, rola uma adaptação a certos adversários. Eu não posso tirar isso todo aí. Mas eu posso tirar outras várias coisas, e essa foi a parte dos lados dos tópicos positivos, e agora alguns tópicos negativos do trabalho dele. A gente tem que abrir com o assunto que abriu o trabalho dele, a pré-temporada. Ele teve um mês de pré-temporada, depois teve quase um mês entre o jogo do Iguatu, que é logo depois do Ituano, e a volta, que foi contra o Blooming, né? Se eu não tô maluco, mas enfim, é da Copa do Brasil, daquele período que o Santos não jogou o mata-mata do Paulista, só treinou. E o time continua sendo médio. E aí eu até volto e falo, talvez o elenco seja isso mesmo. Talvez com esse elenco aí a gente não vá para lugar nenhum nunca. Mas, querendo ou não, você espera que um treinador apresente algumas coisas diferentes depois de tanto tempo de treino. E aí eu passo para a segunda questão. Na primeira pré-temporada, o Soteldo treinou o tempo inteiro como meia. Chegou 2, 3 jogos depois, até antes dele se lesionar e depois com o tempo fora, ele já não era mais meia e ele já tinha abdicado. E aí o Santos jogou diversas partidas com formações, fosse ela qual fosse, que não haviam sido treinadas. Todo o treino de pré-temporada, o mês inteiro de pré-temporada era com a ideia do Soteldo sendo meia e quando ele caísse pro lado, o Mendonça puxaria pro meio. Você vê o Mendonça no meio hoje? Não, eu sei que o Lucas Lima não existia, mas enfim. Você não tem essa variação mais. Isso não existe no Santos. E depois de 2, 3 jogos já não existia mais. Então ele jogou fora esse período. Depois, as informações era que ele treinava com 2 meias de ponta para ajudar no Lucas Lima na armação e às vezes com 3 volantes. A gente vê isso acontecendo com o Santos hoje? Não. Ou seja, foi lá na Bolívia, até jogou com 2 meias, acho que na partida seguinte também, esqueci qual foi agora, e depois abdicou. Mas se você só treinou isso durante esse mês, o que você vai fazer quando dá errado? Você não tem mais variação? Você não tem nenhuma ideia diferente? Tem que treinar, eu sempre falo isso aqui desde que eu criei o canal. 48 variações táticas. Por treino, por semana, por mês. Então você tem que treinar muita coisa. Ah, mas o jogador vai se confundir. É o trabalho dele, gente. Se o seu chefe passa aí 50 coisas pra você fazer, você não vai fazer? Você não tem que decorar? Ou tem que estar anotadinho? Você não vai estudar? Faculdade, escola. Não tem... Vamos ficar na escola. Matemática, geografia, história, português. Aí tem as variações dentro de cada uma. Ciências, química, física, blá, blá, blá. Tem ensino religioso, educação física. Você não tá estudando várias coisas. Jogador tem que estudar. Gente, jogador trabalha 3 horas por dia. Aparece, faz um treininho de 1 hora em campo, uma academia. Estuda em casa, cara. Vídeos, anotações, o que quer que seja. Tem que saber. Tem que ter ideia, sim, de como jogar em 200 variações táticas. Eu posso falar como alguém que jogou basquete federado boa parte da vida. Você tem que saber umas 38 jogadas. Eu era péssimo nisso. Eu errava todas as jogadas. Você tem que saber. Tem que saber. Tem 40 jogadas de ataque no caderninho do técnico. Saiba todas. Tem 40 formações de marcação diferentes. Saiba todas. Jogador de futebol tem que saber todas. O Odair deu poucas opções para esses jogadores que já não manjam muita coisa. Acho que o Odair tinha que fazer um trabalho melhor
nesse quesito, sem dúvida alguma. Qual que é o próximo tópico aqui? Ele reclama da falta de tempo de treino. Primeiro que ele teve tempo para treinar, acabei de falar. 2 pré-temporadas é mais do que o suficiente. 2, durante a temporada, porque jogo terça, sábado, quarta, domingo, todo mundo joga. Todo mundo. Todo mundo. Então vamos pegar só o Palmeiras aqui, por exemplo. O Palmeiras todo ano tá na final ou semifinal da Libertadores, todo ano tá indo longe da Copa do Brasil, todo ano tá na final do Paulista, tava na final do Paulista outro dia. Vamos pegar só essa temporada, então. Tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil, foi pra final do Paulista, tá bem no Brasileiro. O Palmeiras tem tempo pra treinar? Enquanto o Santos tinha um mês pra treinar depois da eliminação do Paulista, o Palmeiras tava jogando Paulista, jogando Libertadores. E foi pra final. Corinthians e São Paulo, que passaram de fase na Copa do Brasil, eles vão jogar de quarta-feira. E o Santos não vai. Não tem tempo pra treinar? Eles não têm. Eles passam de fase sem treinar. O Santos que tem tempo... eu não caio nessa, não. Se tem uma coisa no Odair que me irrita, essa me irrita mesmo, não é que eu acho que tá errado, me irrita que tá errado, é falar que não tem tempo pra treinar. Eu acho isso um absurdo. Absurdo. Ninguém tem tempo, só você reclama. Só que os outros times vão mais longe mesmo assim. Isso eu acho um absurdo de verdade. E voltando na questão tática que eu falei até, o meu próximo tópico aqui, que ele largou algumas variações muito rapidamente, né? Eu anotei, mas eu acabei falando isso anteriormente. Eu acho que 3 zagueiros, cara, por que só 45 minutos? O time nem perdendo tava, né? Tava 0-0, foi contra o Santo André, em Santo André. Eu acho que ele larga muito rapidamente e volta pro básico. Talvez por medo, talvez porque aí os jogadores entendam melhor, já que o jogador é péssimo e tal. Talvez seja isso, não sei justificar, mas eu acho que ele larga rapidamente algumas ideias. O ataque. Bom, eu poderia resumir o ataque do Odair como inoperante. Mas enfim, faltam jogadores, acho que o ataque do Santos é bem fraco. Vou voltar naquele vídeo do elenco, a gente supervaloriza alguns jogadores do Santos para tentar nos sentirmos melhor com o elenco que a gente tem em mãos. Mas o Soteldo não tem gol desde a volta, o Ângelo não chuta, o Mendonça tem sérios problemas de preguiça em várias ocasiões, a bola não chega pro David, a bola não chega pro Marcos Leonardo, o Lucas Braga não joga absolutamente nada desde a Libertadores. Assim, o Santos tem sérios problemas no ataque. Sérios problemas. Mas também não tem jogadas trabalhadas, também não tem aproximações. Eu fiz vários vídeos táticos aqui mostrando como o Lucas Lima tá isolado, aí o Ângelo tá isolado, aí o Soteldo tá isolado. Tá todo mundo isolado. Vamos pegar um exemplo aqui. Se tem o Soteldo isolado, o Lucas Lima tem que ir até lá, o lateral tem que ir até lá, o atacante pode vir fazer um pivôzinho. Não tem. Isso não acontece com o Santos. Não tem. Então não tem aproximações. Aí eu passo também a pensar que o técnico tem dedo, né? Triangulações. Eu tô gravando isso no 5 de junho, né? Então no dia 3 de junho, quando o Santos enfrentou o Inter no 1-1, a melhor jogada do Santos foi uma triangulação. O Soteldo cortou pra dentro, o Natan passou nas costas dele, ele deu a bola no Natan e o Dodi entrou na área pra receber e bater. Bateu pra fora, tudo bem, acontece, no saco, mas acontece. Triangulação. Contra o Bahia, o 3-0. O Lucas Braga recebeu na entrada da área, o Lucas Lima passou nas costas dele, o Lucas deu pro Lucas Lima, o Braga deu pro Lucas Lima, o Lucas Lima cruzou, o David bateu, saiu o rebote e gol do Ângelo. Triangulação. Santos não faz isso, eu consigo citar de cabeça, porque são essas duas basicamente, as vezes em que o Santos triangulou. Por que não fazer mais isso? Por que os laterais não passam constantemente nas costas dos pontas para receber esse tipo de bola? Contra o Audax, o jogo que a gente perde no Chile, mas abre 1-0, o Ruiz fez uma jogada individual, foi a linha de fundo e tocou pro Camacho. Pô, confia mais nisso. Manda os caras irem pra linha de fundo, levanta a cabeça, manda o volante entrar na área, manda o volante junto ao meia entrar na área, ter mais gente na área, ter uma quantidade de gente na área interessante para que a zaga se confunda. Eu não tô nem falando de superioridade numérica. Eu não tô nem pedindo a superioridade numérica. Mas se você tem um cara, geralmente centroavante, bolo no zagueiros no centroavante, matou a jogada. Você tem 2, que é o ponta lá do lado oposto, e um cara aqui parado, é difícil acertar essa bola. Agora se você tem 1, 2, um meia entrando, um outro volante entrando, a zaga já fica perdida. E o Santos não faz isso. Muito bem, volume na área, né? Até falei sem ler a anotação. Uma outra questão do ataque que me irrita bastante é a amplitude. O Orlando Ribeiro falava disso, eu queria ter um treco. Bom, tive, né? Se bem que eu tive antes do Orlando. E o Odair falou nisso, inclusive uma resposta a mim outro dia, mas eu sou uma pessoa educada, eu não respondi na coletiva, porque não é minha função. Mas, meu Deus, respondo agora. Amplitude é um dos maus do futebol.
No Resenha Cast que eu participei, que é o programa de segunda-feira à noite lá da Cultura, o Madison, não o lateral, graças a Deus, não iria, o meia de 2009, 10 ali, o Madison comenta, cara, os times hoje pensam muito no jogo lateralizado e por isso a gente mal revela meia. Não tem um jogo centralizado, eu concordei. Claro que você tem algumas dificuldades. Os volantes rivais, por exemplo, o Santos joga sempre com mais volantes que meias rivais, 2 contra 1, usualmente. É uma dificuldade, por isso que eu falo de aproximação. Mas enfim, numericamente é até negativo. É inferior o número. Mas toda hora não, porque fizeram uma linha de 5 na nossa frente, então a gente botou 2 caras abertos e 2 atacantes aqui pra tentar. Pô, bota um cara no meio que vai pensar essa jogada. Mas o Santos vira o 2-4, né? 2 volantes, 4 atacantes, então tem 2 caras aqui, um vazio e 4 lá na frente. O que esses 4 vão fazer? Quem vai botar? Ah, porque tem que dar amplitude e ficar cruzando. O Santos tem o quê? 2 gols de cruzamento na temporada? Um que foi o do Mezenga agora contra o Bahia, que nem valeu nada, porque a gente perdeu nos pênaltis do mesmo jeito. Pô, eu acho amplitude um dos termos super modernos, box to box, porque o winger, que não significam nada de bom. Nada de bom. Eu acho amplitude uma muleta de quem não tem ideia para solucionar um meio campo. Mas enfim, cada um com seus gostos. Outro problema gravíssimo, jogadores fora de posição. O Daniel Ruiz nunca entra na meia. O Ivonei virou ponta, sabe Deus por quê. O Lucas Lima volta e meia, não é meia, vira segundo atacante, vira ponta. Por quê? É um negócio que eu não consigo compreender, essa insistência em jogadores fora da sua posição. O Ivonei nunca foi ponta na base. De repente lá no Sub-15 ele foi, eu não sei, mas até aí tô falando do Sub-20 que eu vi. No profissional ele chegou a chegar é ótimo, chegou a jogar de volante lá em 2020, quando ele tinha subido. E ele vira ponta. Produz nada, não joga bem. Coitado. Miguelito, quando entrou foi na ponta. Lucas Lima, volta e meia ponta. Daniel Ruiz é só de ponta. Parece que é só amplitude que conta e não um jogo de meio campo. Eu vou discordar disso, mas tudo bem. Não faz ideia, o Odair não faz ideia do que fazer contra times defensivos. Eu acabei de citar, acho que a amplitude bate nisso, né? A única ideia é, vamos ampliar o jogo. Você tem que ter mais criatividade contra times defensivos. O Santos, quando tem a bola, tipo no 0x0 com o Audax em casa, nos outros 0x0 contra o Bahia em casa, nos poucos momentos que o Santos teve a bola contra o Palmeiras em casa, porque foi 0x0 também. Qualquer jogo aí que foi 0x0, que são muitos. Mas qualquer jogo que o Santos tem a posse, o Santos não faz ideia do que fazer. Não faz ideia. É um time sem criatividade alguma. E o técnico tem que criar, dar essa ideia, né? E aí eu tinha falado lá na parte boa do banco e chegou a parte ruim, que tem a ver com o banco também, que eu falei que ia comentar. As substituições do Odair me parecem muito tardias, mas é só impressão, não tem nenhum dado que confirme isso. O problema é que pra mim elas não mudam nada. E aí eu vou cair na mesma história, porque o banco é horrível. Mas eu digo, é muita substituição de Fernandes por Camacho. O que isso muda no seu jogo? Nada. Do lateral pelo lateral, que provavelmente o lateral que saiu tá jogando mal porque ele é ruim, seja lá qual for. Mas lateral por lateral, o que vai te mudar? Nada. É um ponta pelo outro, que não muda nada. É um centroavante pelo outro, que não muda nada. E volta na variação tática. As substituições são geralmente para manter essa tática. Talvez as táticas de início de jogo nem sempre sejam as mesmas, mas elas vão ser as mesmas até o fim do jogo, porque as substituições são posicionais. Vamos tirar o Ângelo hoje, entra o Mendoza. Vamos tirar o Mendoza hoje, entra o Ângelo. Vamos tirar o João Lucas hoje, entra o Natan. Hoje vamos tirar o Natan, entra o João Lucas. Olha, mas hoje não vai entrar. Hoje vai sair, vai entrar o Inocêncio. Ah, então vamos tirar o lateral direito, o lateral esquerdo, que é o Lucas Pires, vamos botar o Inocêncio na esquerda. É a mesma coisa, não muda. Isso me incomoda bastante. Por fim, eu questiono, beleza, vamos demitir ou não? Não tem uma resposta, mas se demitir, quem você traria? Também não tem. Quem pega esse. A resposta não é um técnico melhor ou pior. Obviamente que a resposta é um melhor. Eu acho que não tá no nome a resposta. A resposta é a seguinte: existe algum técnico que o Santos possa contratar e falar, é esse negócio aqui o seu elenco, faz melhorar, e o cara vai falar, vou melhorar e ele vai melhorar? Eu não faço ideia. Eu já sou meio adepto da ideia de que você traz o Guardiola pra cá, uma coisa boa que ele ia fazer é dispensar meio time, porque ele gosta de trabalhar com 20 e pouquinhos jogadores, o Santos tem 40 aí no elenco, já ia dispensar um monte. Tirando isso, ele ia pegar esses caras, eu não sei até que ponto esse elenco dá pra se potencializar. Até minha segunda pergunta na anotação é, quem potencializaria esse time? Eu não consigo enxergar ninguém. O elenco do Santos
é médio. Todos os trabalhos de técnico são médios. O Santos normalizou a mediocridade. E é assim que eu encerro este vídeo. Mas deixe seu comentário, porque eu quero entender. Você acha que eu errei algum ponto? Por favor, me conte. Você acha que eu acertei outro ponto? Por favor, me conte também. Vamos conversar. Beijo. Tchau.